Quero começar lendo um versículo no capítulo 14 de Romanos. Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos ouvido agora de manhã sobre a nossa vida, tanto a nossa vida manifestada como a vida oculta. E eu estava pensando até o versículo que o irmão Peixe leu para darmos graças logo na primeira reunião. Eu gostaria de ler outra vez ele, guardando esse lugar ainda, lá em Atos 11, chamar a atenção desse versículo. Atos 11, versículo 13 e 14. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Eu penso que, por termos conhecido já há um bom tempo a palavra de Deus, e graças a Deus salvos por ela, né, pelo poder que ela tem, e muitas vezes nós, no decorrer da nossa vida, os jovens principalmente que nasceram em berços cristãos, às vezes nós começamos a perder o que ela realmente é. O que é a palavra de Deus para nós? Nós olhamos, falamos, a Bíblia é a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, falamos a palavra de Deus, e às vezes nós não a pegamos, né, não a tomamos para nós como realmente ela é, o poder que essa palavra tem. Às vezes nós esquecemos desse poder que ela tem. E como exemplo disso, que eu estou querendo dizer, é que no Evangelho de João, no capítulo 5, por exemplo, o Senhor Jesus, quando dirigiu aos judeus, o seu povo, os seus irmãos, Israel, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais que ter nela a vida eterna. Contudo, elas testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles liam a palavra de Deus, sabiam, porque sabia que nela tinha. E essa palavra estava falando dele, e eles não quiseram. Porque estava de encontro ao que eles, na verdade, eles queriam, como homem, né? Colocando a sua vontade acima. Até um irmão diz assim que o amor próprio e o caráter governam a mente do homem. Então muitas vezes nós somos tomados nesse sentido, nós ficamos por amor próprio, pelo caráter, etc. e tal. Nós colocamos essas coisas acima, julgamos aquilo que chega até nós baseado nisso. E às vezes nós julgamos a própria palavra de Deus. É o que eles fizeram. A palavra de Deus chegou a eles com todo o poder, pessoalmente estava o Senhor diante deles, mas não é isso que eles queriam. E rejeitaram. E essa palavra chegou aqui em Atos, nós vemos, chegou com todo o poder. E ali ele está citando esse acontecimento, que é Pedro narrando ali, ele está citando sobre o capítulo 10. Se vocês tiverem um tempo para ler, o capítulo é um pouco longo, mas é muito bonito. Ele está falando justamente de Cornélio, que o anjo tinha aparecido para Cornélio, falou para que ele enviasse mensageiros lá em Jope, porque tinha uma pessoa lá que se chamava Pedro,
chamasse ele porque ele tinha coisa para falar. Ele pegou, reuniu a família, reuniu todo mundo lá, ficou esperando Pedro chegar. E quando Pedro chegou, eles estavam abertos para escutar aquele homem falar. Por isso que diz no próximo versículo: e quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo. Eles estavam prontos para ouvir, abertos para ouvir o que aquele homem tinha para dizer. E ele tinha para dizer palavras que ia salvar ele, ia salvar a casa dele também. E eu estava pensando aqui que nós abrimos a palavra de Deus, muitas vezes nós somos ou estamos um pouco endurecidos para ela, né? Então, meio fazendo uma classificação daquilo que eu quero ouvir e aquilo que eu não quero ouvir. Mas esse versículo aqui de Romanos, voltando lá em Romanos 14, aqui diz: assim, pois, né? Versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui não diz, como nós vamos ler outro versículo, aqui não diz que todos serão julgados, que cada um será julgado, porque se isso fosse verdade, todos nós pereceríamos. Mas sim que cada um vai comparecer diante de Deus. E na verdade esse mundo vai ter duas classes de juiz. Primeiro, um juiz, primeiro que eu digo assim, não por ordem, mas haverá o juiz que é o caráter de um juiz que julga em tribunal, que é aquele que tem poder para sentenciar um réu, que isso aí é o julgamento que virá sobre todo esse mundo, que também aplicará isso, que cada um vai comparecer ali, mas para julgamento. E essas pessoas receberão o juízo. E isso é solene, que nós estamos falando aqui hoje de manhã, sobre esse mundo que nos cerca, do qual nós fomos tirados também dele. Né? Nós não fomos alguma coisa, éramos a parte dele, nós fomos tirados dele. E nós estamos hoje aqui vivendo nesse mundo e devemos entender que realmente nós estamos vivendo um mundo perdido, um mundo que está caminhando, como dizia em Apocalipse, caminha para a perdição, para a ruína, para a destruição. Temos o privilégio de conhecermos a Cristo, sermos salvos, estarmos salvos e poder transmitir essa graça a outros. Então, esse mundo ele vai comparecer, digo, esse mundo, cada pessoa vai comparecer um dia diante de Deus. Agora, será que nós queremos como que nós estamos nos importando, né, com os nossos semelhantes? Em que caráter que ele vai comparecer? Porque o outro caráter de juiz é o caráter que os crentes vão ver. Que esse julgamento, tem um versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse juiz aqui, logicamente, com certeza, não tem o mesmo caráter do juiz que terá em outra ocasião no juízo, embora os dois serão executados pela mesma pessoa, que é o Senhor Jesus, é Ele que tomará parte nesse trono. Aqui, esse juiz, nós podemos dizer que é um juiz que ele é como um árbitro, que é uma pessoa conhecedora muito bem daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele vai fazer, como alguém que vai julgar um objeto de arte, por exemplo, que existe isso também no mundo aí, a apresentação das artes, e ele muito bem conhecedor da matéria,
ele vai julgando, vai apreciando o que tem, o que não tem, isso, coisa e tal, e vai avaliar aquilo que é mais bonito e vai julgar nesse sentido. Então, esse árbitro aqui, esse juiz aqui, ele tem esse caráter, que é o tribunal de Cristo. Porque nós devemos deixar bem claro, entender muito bem isso, que aqui nós devemos pensar que está falando, ver que está falando de crentes, é o tribunal de Cristo. Isso não vai ter nenhum incrédulo lá para comparecer, quando ele diz aqui que todos devemos comparecer, são os crentes, com certeza, no tribunal de Cristo. E isso ocorrerá no céu, e não aqui na terra. Quando nós formos arrebatados, todos os salvos, e os que morreram, os que dormiram, né, como diz a palavra em Cristo, estarão lá também. E todos passaremos diante desse tribunal. Esse tribunal, nós vemos que não é para a condenação. Tem um versículo que eu estava querendo lembrar, acho que, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, assim. Evangelho de João 5:24. Obrigado. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso nós devemos ter bem em mente para nós não ficarmos confundidos sobre essa questão, porque realmente nós teremos que nos apresentar diante do Senhor Jesus um dia. Cada um de nós aqui presente, todos os salvos, espero que esteja falando com todos aqui como salvos, que todos compareceremos diante dele. E não, como diz aqui, não para condenação. Jamais. Então, quando nós nos apresentarmos lá, não serão os nossos pecados que estarão em questão. Porque se eu disser que eu vou lá para dar conta de algum pecado, então eu vou para o inferno. Porque se eu tiver que dar conta de um pecado, ai de mim. Esses, o Senhor Jesus pagou todos lá na cruz. E isso eu quero exortar a cada um de nós, cada um dos jovens, cada um das crianças, entender que o Senhor Jesus morreu para nos libertar completamente de todos os nossos pecados. Não nos deixou nenhum que ficasse pendente. Nenhum, porque se um só ficasse pendente, então é condenação. Mas o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados e resolveu de uma vez para sempre com eles. Então nós vamos lá apresentar diante dele. Eu estava pensando que tem 3 coisas que o Senhor Jesus, nós vamos chegar lá e ver. Primeiro, realmente estaria relacionado com pecados, porque nós vamos lá e vamos magnificar a graça de Deus. Porque nós vamos chegar lá, como diz lá no nosso capítulo de Coríntios, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. E esse meio do corpo não é somente depois de salvo, porque nós estávamos no corpo antes também. Mas, logicamente, nós fomos, nossos pecados foram cancelados, né? O escrito de dívida, como diz em outra carta de Paulo, foi cancelado isso. Então, nós sabemos que Deus tem registro. Em Apocalipse, nós vemos, tem livros, tem registro de tudo que acontece na vida de cada um. Cada palavra frívola que o homem disser, ele vai dar conta dela. Vamos imaginar isso, Deus tem tudo, sabe tudo o que acontece na vida de cada ser humano
inclusive de nós também. Mas o livro que era o livro de dívida, esse foi fechado. E Deus, por assim dizer, abriu um outro livro, que são livros de créditos para nós. Que agora nós temos bênçãos, nos espera o quê? Galardões. São os galardões que vão estar agora em questão. E quando nós chegarmos lá, diz que há relação com o pecado, porque uma parte dela, uma parte dessa apresentação nossa, nós vamos ver a graça de Deus que nos guiou desde pequeno, desde quando nós passamos a existir, nós vamos ver o que nós éramos realmente, sabe? O que nós somos na carne, o que o homem é como inimigo, como o Lineu falou. A lua não tem nada. E quando nós nos convertemos, nós continuamos nada. Nós não fomos melhorados, né? E o homem, como diz o Senhor Jesus na carta de João, a carne para nada aproveita, nem antes e nem depois da conversão. Permanece a mesma coisa. Então nós vamos ver isso, nós vamos magnificar a graça de Deus e ver que realmente onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso foi para cada um de nós, para cada crente. E nós vamos ver a grandeza do que realmente, quão perdido é o ser humano. Que a graça de Deus é que salvou um pobre pecador. Um outro ponto, nós podemos pensar, nós vamos ver sabedoria do Senhor. A sabedoria dele agora em guiar o cristão, cada um de nós. Nós vamos ver o amor que ele teve e tem, né, por cada um de nós. Hoje, como eu disse, muitas vezes nós ficamos meio cegos, né? Meio com a nossa vista obscurecida, nebulosa, para poder ver. Okay? É um erro grande isso, né? Falar disso ainda. De nós vermos o que o Senhor está fazendo no dia a dia em nossa vida. Mas lá será tudo claro, nós vamos ver. Um irmão diz assim que o Senhor fará, deixa eu lembrar como ele diz, vai como abraçar-nos, né, colocar o braço, né, em nós, como nós pegamos alguma pessoa e vai nos levar no caminho da nossa vida e nós vamos acompanhar a nossa própria vida e Ele mostrando tudo o que Ele fez, tudo o que Ele permitiu. Cada coisa que nós passamos aqui, cada problema, cada tribulação, cada momento, nós vamos ver junto com Ele, aí ao nosso lado, mostrando por que Ele fez isso, por que Ele permitiu isso, por que aquilo, e vamos ter as respostas de tudo aquilo, de muitas coisas aqui, que nós não temos hoje. Às vezes nós passamos a vida, passamos por alguma dificuldade e podemos perguntar por que o Senhor fez isso. Um dia nós vamos ver lá. Um dia Ele vai responder e nós vamos ver que sabedoria. Por que Ele fez aquilo? Puxa vida, olha por que Ele fez isso. Então hoje o momento é de nos alegrar. Eu quero voltar ainda nisso. Um terceiro ponto, nós vamos ver que também será a recompensa. O momento dele dar aquilo que nós, não vou dizer que nós merecemos, mas que Ele vai dar por inteira graça em resposta ao que nós passamos aqui. E aparentemente, né, nós vemos que existem 7 tipos de coroa que fala no Novo Testamento, não vou lembrar todas agora de cabeça, mas existe a coroa da glória,
a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da justiça, e cada uma delas está relacionada a nós recebermos isso. E nos diz em Apocalipse que nós tomaremos as nossas coroas e colocaremos aos pés dele. Então ele vai dar, ele está dando, né, para nós o privilégio de nós compartilharmos com ele aqui da rejeição dele, porque tudo isso, na verdade, está relacionado com ele, nós com ele. E um dia nós vamos lá receber também. E até, inclusive, tem um irmão que diz isso, não lembro aonde, eu li já. Ele fala, até os motivos da nossa vida serão revistos também. O Senhor vai achar em nós alguma coisa que Ele possa dar de recompensa pelo amor dEle. Ele vai, aquele dia, rebuscar todas as coisas. E um ponto que nós, quando estivermos lá, nós estaremos conforme a Ele, fisicamente e moralmente, como nós já vimos isso em outras conferências. Nós estaremos perfeitos à semelhança dEle, à altura dEle mesmo. E poderemos compartilhar dessa bênção. Tem um versículo mais, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso aqui, nós podemos entender que, realmente, naquele dia, muitas coisas que nós pensávamos que estava certa e não estavam de acordo com a palavra de Deus e com os propósitos dele, serão queimados. Graças a Deus. Tudo será queimado. Mas, nós vemos que esses versículos, eles estão tratando do dia de hoje. Nós vamos entender isso, que no dia de hoje, esses versículos estão cumprindo. Esse fogo aqui é hoje. Às vezes nós jogamos só para o dia do tribunal de Cristo, onde serão queimados o que for mal e o que é bom vai sobrar. Isso com certeza, graças a Deus, como está falando, isso sim. Mas hoje já existe esse julgamento. E é nesse ponto que às vezes nós nos perdemos. Nós ficamos confundidos. Por quê? Porque o Senhor, Ele está tratando conosco para que nós fiquemos com aquilo que é segundo os pensamentos dEle. Andemos de acordo com os pensamentos dEle. Todos nós, o irmão falou, todos nós, homens, mulheres, todos os santos, todos os salvos, nós estamos edificando. Aqui, quando se fala da obra, é aquilo que nós fazemos. E de tempo em tempo, podemos dizer assim, graças a Ele, Ele traz um juízo
ou melhor, um tratamento, fala de juízo, fica meio pesado, mas um tratamento dele em nossa vida. E ele vai julgar. Ele vai julgar. Tirar aquilo que não é do pensamento dele, da vontade dele. E isso é para a bênção nossa, para a glória dele, e nós podemos descansar nisso. Por isso que às vezes vem coisas em nossas vidas que nós às vezes não compreendemos, mas na realidade é ele, por assim dizer, colocando o dedo dele, colocando a mão para limpar, para queimar aquilo que não é. Porque às vezes nós começamos a edificar algo, tomamos um caminho e vamos fazendo, e aquilo vai crescendo e não tem valor nenhum. E eu não estou dizendo de pecados, não, estou dizendo de coisas que nós fazemos até para ele mesmo, mas não está de acordo com o pensamento dele. Nós estamos estudando na escola dominical sobre Maria, as 3 vezes que Maria apareceu aos pés do Senhor Jesus, que toca os 3 pontos na vida do cristão, as 3 vezes. Um é em Lucas 10, outro João 11 e outro João 12. Por ordem, Lucas 10, primeira vez que o Senhor aparece ali, que ela aparece com o Senhor, ela vai aos pés dele e senta ali para ouvir o que ele tinha para dizer. Segunda vez, em João 11, ela vai aos pés dele, pranteando porque o seu irmão tinha morrido. E a terceira vez, em João capítulo 12, ela vai aos pés dele para ungí-lo em adoração a ele. E esses 3 pontos fala para nós também diretamente. Nós temos 3 coisas que nos tocam a Cristo: aprendizado, tratamento e adoração. E esse tempo que eu estou falando aqui, que é o segundo ponto de Maria, é interessante porque a sua irmã Marta, quando foi encontrá-lo primeiramente, antes de Maria, ela vai ao Senhor e fala assim: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, tal. E ela vai, depois vem Maria. Maria se lança aos pés dele, pranteando, e fala a mesma coisa: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho muito interessante, as duas falaram a mesma coisa, só que uma foi pelo conhecimento e a outra foi pelo coração. Ela foi aos pés dele, pranteando: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor, nós vamos entender que o Senhor, Ele quer compartilhar conosco da nossa vida. Às vezes nós esquecemos disso, que o Senhor quer compartilhar conosco na nossa vida. Tanto nos momentos alegres, como nos momentos tristes também. Pior que eu fico até confundido, eu não sei se nós achamos que nós somos autossuficientes, ou o que nós pensamos, que nós esquecemos de levar para Ele. Vai aos pés dEle, vai a Ele e fala: Senhor, leva o seu problema para Ele. Ficamos roendo, mastigando e leva para Ele. Uma vez eu vi um caminhão descarregando telha e tinha 3 pessoas. Um estava lá em cima, o outro pegava a telha no caminhão, jogava para o outro pegava e jogava a telha para o que estava lá em cima, para pegar as telhas para pôr em cima da casa. E eu reparei que o que estava no meio, na hora que eu pegava a telha e jogava para ele, ele não punha a mão na telha, ele dava um tapinha na telha e já ia direto para o outro. Porque se ele tentasse segurar ali, ele podia se machucar. Ele só dava um toquinho assim, já jogava para o outro que já estava pronto para pôr no lugar. E às vezes nós não fazemos isso. Em vez de vem o problema, a gente dá um toquinho e manda para o Senhor, queremos segurar isso.
nos machucamos, não resolvemos nada, atrasamos tudo. Manda, fala, ele está pronto. Sabe? O Senhor está pronto e está permitindo aquela situação. Como lá em João 11. Lázaro ficou doente e o Senhor ficou lá onde ele estava 2 dias até Lázaro morrer, para depois ele ir lá. Porque ele queria manifestar a glória dele. Então as coisas que nos vêm, nos sobrevêm, os problemas, ele primeiramente está permitindo. Por quê? Ele quer compartilhar conosco do que ele é para nós. Ele quer tratar, quer queimar aquilo que não é, não está de acordo e quer nos abençoar. Eu penso que na hora que o Senhor tirou Lázaro lá do sepulcro, ele fez isso manifestando a glória dele para todos ali. Mas eu penso, Maria recebendo para ela aquela resposta. O Senhor estava dando para ela, respondendo para ela, olha, está aqui o seu irmão. A morte não era problema. Então, às vezes, o Senhor permite, realmente nós chegamos num ponto tal que não temos mais saída. Acabou. Ah, sim. Agora que o Senhor pode fazer. Porque enquanto existe recurso, nós não buscamos, muitas vezes não buscamos, nós vamos no nosso recurso, vamos tentando, até chegar ao ponto que ele vai fazer com que nós percamos todas as nossas forças. Ah, sim, agora é a vez dele. E esse tempo é o tempo, irmãos, que nós estamos aqui para conhecer essa pessoa tão preciosa. Um dia nós vamos conhecê-lo face a face, mas, falando outra vez, nós estamos aqui, ele está junto conosco, junto, ao nosso lado, assim como naquele dia, como eu disse, ele vai nos tomar junto, cada um de nós. Vai tomar e acompanhar a nossa vida, mostrando tudo o que ele fez. E quão precioso, sabe, nós hoje aqui, sabe, hoje, ao lado dele, contemplando os momentos que ele já está tratando conosco. E isso vai colocar de lado tudo isso que nós estamos falando aqui, dos problemas, do mau testemunho da nossa vida, andarmos em trevas, né, fazer coisas que não convêm. Por quê? Que é isso aí? Isso aí, na verdade, são consequências. O pecado na vida do cristão, a má conduta, o mau testemunho, é consequência. Não é o motivo, é uma consequência do quê? De nós não estarmos andando com Ele. Nós não estamos andando com o Senhor, o que será? Aquela mulher, quando o Senhor curou ela, falou, vai e não peques mais. Eu pergunto, quanto tempo ela voltou lá para buscar socorro nele outra vez? Tinha que andar com ele. Porque nós precisamos dele a cada momento, a cada instante. Então, irmãos, todos nós compareceremos diante dele. E ele vai tratar lá. A palavra não nos fala que o tribunal de Cristo é público, e sim, cada um de nós estaremos com ele. Vocês lembram quando Pedro negou o Senhor? O Senhor teve um momento que não nos é falado, que o Senhor encontrou com ele e tratou com ele. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. O Senhor tratou com ele. Individualmente, não publicamente. Não é o caráter do Senhor envergonhar ninguém. Às vezes nós queremos fazer publicamente para envergonhar as pessoas. O Senhor não faz isso. Cada um de nós estaremos diante dele. E eu penso que, e quero fazer essa pergunta também, sabe? Hoje, quanto que isso está significando para você? Esse pensamento, esse sabor, que um dia você vai estar diante dele ali, você e ele, somente.
se apresentar ali diante dele. Privilégio. É privilégio hoje de nós, já que estarmos com ele, andarmos com ele. E não deixarmos para depois. E adorarmos, né? Adorarmos, como Maria também tinha essa parte, adorarmos, um momento aqui, estar com ele, lá, deixar para adorar, não, que hoje é o dia de adoração. Como aprendizado também, da palavra. E dentro desse ponto eu quero chamar a atenção de cada um de nós, primeiramente, dos mais velhos também, né? E principalmente dos mais jovens. Quanto você está aproveitando daquilo que ele tem para dizer? Maria, na hora que ele entrou na casa dela, logo ela foi e se assentou aos pés dele, para ouvir o que ele tinha para falar. Eu pergunto a cada um de nós, quanto que nós estamos usando, por assim dizer, o nosso tempo para aprender? Quer na leitura, ou nas reuniões também, sentamos aqui para ouvir a palavra, ou ficamos nosso pensamento longe, olhando para a cara dando risada, brincando, distraídos. O irmão está orando, está coçando a cabeça, olhando. É verdade, irmão. Parece exagero, mas é verdade, nós somos assim. Sabe? O que nós estamos usando esse tempo, que nem nós estamos aqui, o irmão falou, vamos remir o tempo, irmãos. Por quê? Porque às vezes nós estamos aqui, passa 5 minutos, remir o tempo. E a nossa vida é assim. Sabe? Quanto nós estamos aprendendo dele aqui, né? Quanto nós usamos, sabe? Né? Ler a palavra, sabe? Na sua casa, no seu trabalho, um tempinho, ler um versículo, sabe? Ouvir um negócio, algo na reunião, amanhã, puxa vida, como eu citei aqui, ó, quem tiver um tempo, lê o capítulo 10 de Atos. Quantas vezes estamos em casa sem fazer nada, puxa, o irmão falou lá do Atos 10, eu vou ler, puxa. Passe. Nós estamos perdendo, sabe? Nós estamos perdendo esse tempo. Então, existem 3 pontos. Como aprendiz, como um pranteador, que nós estamos ali aos pés dele para colocar diante dele tudo que nós temos em nossa vida, e adoração, por tudo que ele é e por tudo que ele fez por nós. Então, irmãos, queria só compartilhar um pouco desses pensamentos, a certeza daquilo que nós iremos passar. A certeza que cada um de nós. Então, primeiramente, espero que cada um de nós aqui nessa sala encontremos com ele no tribunal de Cristo. Não quero que ninguém que esteja aqui encontre com ele no trono branco, porque ai de ti, você vai ser condenado. Resolva essa questão, se você tem dúvida, resolva essa questão hoje com o Senhor, ponha em dia essa situação. Seja salvo hoje, porque ai da condenação que virá, de cada um. Então, estou animando nossos irmãos, cada um de nós, a nos refrescarmos com esses pensamentos, que nós encontraremos com eles. E é um momento de grande gozo para nós. É isso que ele quer, que nós devemos aprender, que o Senhor quer compartilhar hoje para nós, que em Tessalonicenses 4, é um momento de gozo o dia que nós encontrarmos com ele. Que alegria, porque na vida dessas pessoas que nós encontramos no Evangelho, no caso principalmente de Maria, quanto gozo, sabe, ela tinha de ir ao Senhor. Certeza, quanto gozo, sabe? O Senhor está aqui. Que alegria, sabe? Dela correr a encontrar ele sempre. E assim, irmãos, o Senhor está presente, sabe? Quanto que nós estamos valorizando isso? O gozo da companhia deles. Por ele junto, né? Ele está ao nosso lado, mas nós, por ele junto, a cada momento da nossa vida. Por ele em nossas conversas, por ele em nossa vida, nosso trabalho, nossos pensamentos. De fazer parte realmente daquilo que ele é digno de estar conosco.
Vou demorar. Eu vou aproveitar da graça pelo alimento, né, que nós vamos comer agora.